Caros irmãos e irmãs, graça e paz. Primeiramente, agradeço pelo convite e oportunidade de podermos falar com vocês nesta data tão importante na vida da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que é o Dia do Diácono, da Diaconisa e da Ação Social da Igreja, ocasião esta em que vocês participam da 2ª Conferência Presbiterial de Diaconia, promovida pelo Presbitério do Amazonas. Parabéns pela iniciativa e tenham todos e todas uma ótima conferência. Na IPI do Brasil, o dia 9 de julho é o Dia do Diácono, da Diaconisa e da Ação Social da Igreja. A data foi escolhida por ocasião da ordenação dos primeiros diáconos brasileiros em 1866. Quando falamos em diaconia como estilo de vida, vale a pena relembrar a história e observar que a IPI do Brasil nasceu diaconal, inicialmente na pessoa de um de seus fundadores, o reverendo Otoniel Mota, que serviu de inspiração para o compromisso social na fundação da nossa igreja em 1903. Foi graças ao seu esforço, visão e estilo de vida diaconal que foi organizado o Orfanato Betel em 1923. Também foi o reverendo Otoniel quem deu início à Vila Samaritana para tratamento dos tuberculosos em Campos do Jordão, a qual se ampliou e se transformou na Associação Evangélica Beneficente em 1930. Muitos outros nomes, nessa época, se destacaram pelo trabalho de assistência social, educação e cultura, como, por exemplo, o reverendo Eduardo Carlos Pereira de Magalhães, que dedicou a sua vida à pregação do Evangelho e se preocupava com a missão integral da Igreja. Inclusive, o reverendo Eduardo realizou um excelente trabalho entre os escravos. O ministério diaconal existe nas igrejas presbiterianas brasileiras desde 1866, porém estava restrito aos homens até então. Diaconia é uma palavra de origem grega que, em sua essência, significa serviço. Diaconia se refere ao cargo e trabalho de um diáconos, do grego, que significa servo, servidor. Este substantivo é usado 34 vezes no Novo Testamento, de diferentes maneiras em diferentes contextos e sentidos. Este serviço, no qual as forças e os bens são investidos a favor dos outros, se revela como o elemento fundamental para a manutenção da comunhão. Há também o verbo diakonem, que significa servir, ser servo, ser assistente, esperar em, ministrar, prestar qualquer tipo de serviço. Este verbo, servir, recebe seu sentido neotestamentário da pessoa de Jesus Cristo e do seu Evangelho, pois Jesus é aquele que nos serviu da maneira mais profunda e intensa possível, não procurando interesses pessoais, mas dando sua vida pela nossa salvação. Isso nos faz entender melhor quando Jesus nos disse em Marcos capítulo 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Neste sentido, servir se tornou a palavra que caracteriza as ações e as obras de amor que, brotando do amor de Deus, alcança o irmão e ao próximo. Desta forma, nosso desejo é que todos os cristãos sejam diáconos de Jesus Cristo e que esse verbo seja conjugado diariamente em ações práticas de serviço a Deus e que reflita em benefício ao nosso próximo indistintamente. Há ainda o substantivo grego diáconos, que significa servo, servidor, assistente, auxiliar. Diáconos significa, primeiramente, criado, quer aquele que faz trabalhos servis ou o ajudante que presta serviços voluntários sem referência particular ao seu caráter. O diácono está envolvido na tarefa de servir amorosamente à igreja,
aos irmãos e às pessoas, seja por meio da diaconia da palavra ou da diaconia das ações. Um exemplo disso encontramos na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, quando Pedro disse: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. O diácono e diaconisa são os agentes da missão diaconal integral da Igreja. São eles e elas que servem de acordo com o dom que receberam. São os agentes diaconais que continuam e perpetuam a obra da diaconia, a obra de servir, realizada por Jesus Cristo, e deste modo, esses agentes estão envolvidos ativa e efetivamente na obra da salvação das pessoas, uma vez que na diaconia o nosso coração é movido de compaixão devido às carências e dificuldades dos necessitados em todos os sentidos. O reverendo Adiel Tito de Figueiredo, de saudosa memória, escreveu que diáconos e diaconisas são servos de Deus para realizar em nome da Igreja e por ela beneficência ou caridade. Foram estabelecidos por Deus para tal ministério. Diaconia não implica em privilégios ou exclusividade, mas em disponibilidade para servir a comunidade toda. Diaconia é servir às mesas, é servir a alguém, é servir ao próximo e nunca a si mesmo. É servir com amor, caridade e beneficência. É o que deve ser feito, preferencialmente em favor do pobre, do necessitado, do excluído. Alguém já disse que pregar a existência de um céu para quem tem o estômago faminto não funciona. Precisamos, então, ampliar a nossa visão sobre a abrangência da ação diaconal e veremos que fazer diaconia, servir, não limita-se somente a assistir aos necessitados e excluídos, ou a uma função ou ofício cristãos, mas diaconia implica em um modo e jeito de ser da Igreja e um estilo de vida do próprio cristão. É importante ressaltar também que diaconia faz parte da nossa espiritualidade integral, ou seja, a mesma mão que se levanta aos céus enquanto cantamos em adoração a Deus nos cultos de domingo, deve ser as mesmas mãos que se abaixam para levantar o pobre, o marginalizado e excluído no dia a dia. Diaconia é missão da Igreja como um todo, cabendo sim aos diáconos e diaconisas oficiais a responsabilidade de liderar a Igreja e conduzir outros a este ministério. A missão diaconal da Igreja é um dos pontos mais fundamentais de sua própria existência. Se a Igreja não vive para servir, ela não serve para viver. Na diaconia, a reflexão e a ação se entrelaçam e se complementam, porque a fé leva à ação. O anúncio, através da palavra, e o testemunho, através das ações, se fundem e se complementam. Assim, neste Dia do Diácono, da Diaconisa e da Ação Social da Igreja, parabenizamos a todos os diáconos e diaconisas que exercem essa função indispensável na vida da Igreja. A vocês que servem com o coração a Deus e ao nosso próximo, sintam-se abraçados neste dia. A vocês, os nossos sinceros agradecimentos e o incentivo de que continuem trabalhando na obra de Deus. Deixo como motivação para todos vocês o contido de 1 Coríntios 15:58, que diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Que Deus continue
abençoando a todos e a todas com saúde, entusiasmo e com a força do Espírito Santo. Diaconalmente, Reverendo Douglas Alberto dos Santos, secretário de Diaconia da IPI do Brasil.